Boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços. Esse é o tripé do investidor de longo prazo. Existe algo melhor do que isso? Sim, existe. O que seria melhor que isso, bombeiro? Comprar boas elétricas que pagam bons dividendos a bons preços. E hoje eu vou te apresentar 5 elétricas com algo em comum. Sabe o que? Elas estão com dividendos em aberto. E além desses dividendos, você irá identificar se elas são ou não boas pagadoras de dividendos, quantas vezes essas 5 elétricas pagam dividendos ao ano, o dividendo em aberto e, é óbvio, o preço teto para identificar se elas estão caras ou baratas. E eu já vou te adiantar, existe aí 4 elétricas com margem de segurança, somente uma hoje está acima do preço teto. E vamos para a prática. E a primeira empresa, se não é a maior, é uma das maiores empresas de transmissão de energia do país. Para você ter uma noção, cerca de 30% de toda a energia do Brasil e 95% do estado de São Paulo passam pelas suas linhas de transmissão. Isa Energia, uma empresa que se encontra com múltiplos de valuation extremamente descontados, um PL de 4,44, PVP de 0,79 e um belíssimo dividend yield de 6,72%. Posteriormente, a gente irá observar a média dessa empresa, só que antes, vamos saber quantas vezes a empresa paga dividendos, observando sempre o histórico de dividendos dos últimos 5 anos. Vale a pena lembrar que a empresa está passando por um momento de equilíbrio entre investimentos, alavancagem e pagamento de dividendos. Tivemos uma alteração. No passado, a Isa Energia era uma empresa extremamente previsível. Ela não falhava em anunciar dividendos com a Datacom durante o mês de fevereiro ou março, novembro e dezembro. Só que a partir de 2022 a coisa mudou. Observem que em 2022 tivemos apenas um rendimento Datacom 26/12, 2023 Datacom 13/12, já em 2025 em 2024 não tivemos Datacom e em 2025 temos 3 Datacom, 9/1, 11/2 e 11/3 de 2025. No passado era uma empresa muito previsível e agora temos aqui uma previsibilidade que ainda continua devido aos últimos 3 anos. A previsibilidade continua dezembro. Até então a empresa vinha fazendo 2 anúncios em média e com esse histórico bagunçado podemos considerar aí uma média de 1 a 2 anúncios ao ano. E quando partimos para o histórico de dividend yield, observamos que a empresa entrega uma média histórica acima do mínimo que a gente busca, que é a média de 6%. Observando a média atual da Isa Energia, identificamos que ela está com 7,03. Podemos considerar que ela é uma boa pagadora de dividendos. E temos aqui o último dos 3 rendimentos. 78 centavos por ação bruto, até porque se trata de um anúncio de juros ao capital próprio que é tributado em 15%. A Datacom será no dia 11/3, dormindo com as ações do dia 11 para o dia 12. Você garante o direito a esse pagamento que está previsto para 21/3 de 2025. E deixe aqui nos comentários, você irá receber esse rendimento da Isa Energia? Estamos falando de 3,36 na ação final 4 e 2,47 na ação final 3. Um belíssimo rendimento em aberto se a gente considerar os outros 2. Tínhamos um mega rendimento, pois o yield chegou próximo a 10%. Vou te trazer agora o preço teto atualizado 2025, método Bazin, com 2 variações. A primeira será com o yield estimado de 6%, o que o método prega. Uma estratégia que foi criada na década de 90. Na época, os títulos públicos entregavam 6%. E de acordo com essa estratégia, o preço teto, o preço máximo, o preço limite que você irá pagar para buscar esse mínimo de 6% é 33,68, margem de segurança excelente de 43,03. Uma estratégia bem antiga, nada mais justo do que a gente fazer a atualização. Vamos observar o quanto os títulos estão entregando no momento. Curto, médio e longo prazo. A gente sempre utiliza o título de longo prazo, IPCA mais 7,3 é o que está entregando o Tesouro IPCA 2050 e para exigir esse mínimo de 7,3, o preço teto fica em R$ 27,68, 17,5% de margem de segurança. A segunda elétrica atua nas 3 pontas: geração, transmissão e distribuição de energia. Estamos falando da Copel. Identificamos que a empresa está com um preço sobre lucro de 9,38, PVP de 1,03 e um dividend yield de apenas 4,41%. Olhando para a foto, ela não está bonita, 4,41. Agora, olhando para o filme, a média histórica, estamos com 6,82. A Copel ficou bem conhecida, principalmente em 2021 e 2022,
devido a dividendos extraordinários. A gente sempre falava, esses dividendos não irão permanecer de forma consistente no longo prazo. E foi isso o que aconteceu. Em 2021 a empresa entregou 19%, 2022 11,72%, observando a média histórica, ela está com 6,82 acima do que a gente busca. E qual é o valor do dividendo da Copel? Lembre-se, é uma proposta de 1,3 bilhão de proventos, totalizando 2,3 bilhões referente ao exercício de 2024. Para deliberação na GO de 24/4/2025, a gente acredita que essa data será a data com, só que é importante aguardarmos mais informações. Payout em 2024 de 86%, estamos falando de um yield de 8,4%, considerando essa proposta de 1,3 bilhão, o yield está próximo à realidade, ao que a gente falava que a empresa era capaz de entregar entre 7% e 8%, e foi isso que a Copel nos trouxe em 2024. Vamos pegar agora essa proposta de 1,3 bilhão e dividir pela quantidade de ações que a empresa possui em circulação para sabermos esse valor por ação. E aqui no site DRI da Copel, identificamos que a empresa possui um total de 2,9 bilhões de ações em circulação. E para saber o rendimento por ação, fazendo uma conta bem simples, basta dividir essa proposta de 1,3 bilhão pela quantidade de ações em circulação. Chegamos aqui a um valor por ação de aproximadamente 43 centavos. Estamos falando aí de um grande dividendo, considerando a cotação que eu gravei esse vídeo, 8,91. Se a gente dividir esse valor de 43 centavos por 8,91, vamos chegar a um yield de aproximadamente 5%. Para ser exato, 4,89 fazendo essa conta básica. E bateu na trave. Quase tivemos aí um mega dividendo. Agora vamos fazer a atualização considerando a média dos últimos 5 anos. Iniciando com o yield estimado de 6%, o preço teto fica em 9,88, uma margem de segurança bem interessante, de 10,92, com a segunda variação 7,3%. O preço teto fica em R$ 8,12. Para buscar esse 7,3%, a empresa se encontra cara, 9,68 acima do preço teto. Analisando o histórico de dividendos dos últimos 5 anos, identificamos uma média de 2 rendimentos ao ano, e é o que a empresa pretende entregar, mínimo de 2 rendimentos com previsibilidade de data com durante o mês de abril, setembro e dezembro. E aqui possuímos uma das principais elétricas da Bolsa de Valores, uma empresa que vem se destacando devido aos seus bons resultados e também aos bons dividendos. Valoriza 17% nos últimos 12 meses, assim como a Copel. A CPFL atua na geração, transmissão e distribuição de energia, uma empresa que vem entregando resultados sólidos ao longo do tempo e entregando bons rendimentos. E esse dividendo, que está em aberto, um mega dividendo, era muito previsível. Observando o histórico dos últimos 5 anos, identificamos que a CPFL vem com uma média de 2 rendimentos ao ano, com previsibilidade de data com durante o mês de abril e agosto, já está filtrado aqui pelo mês 4 e você identifica que nos últimos 2 anos a empresa não falhou. Se a gente alongar o período, na verdade, nos últimos 6 anos ela só falhou em anunciar dividendos com a data com em 2020. Tivemos aqui grandes rendimentos e essa era a nossa expectativa, que acabou se concretizando, pois a empresa está com uma proposta em aberto de R$ 2,79, estamos falando de um mega dividendo na cotação atual de 7,5%. A GO da CPFL está prevista para ocorrer em abril de 2025 e a expectativa é que a data com para esses R$ 2,79 seja durante o mês de abril, caso esse valor seja aprovado. Vamos identificar a média da CPFL. Está em 5,18, uma média abaixo do que a gente considera o ideal. Só que a gente tem que se atentar ao que aconteceu entre 2015 e 2019. A empresa passou por um momento bem turbulento, inclusive pagando o payout mínimo do seu estatuto social, payout a porcentagem do lucro que é distribuído aos acionistas. Ela pagou o mínimo entre 2016 e 2019 e nesse período investiu pesado e os resultados estão aqui. A empresa cresceu seus lucros de forma estrondosa e ali por meados de 2019 e 2020 a empresa disse que gostaria de crescer e ser conhecida como um player de dividendos. E o que aconteceu a partir daí? A CPFL, sim, passou a ser conhecida um importante player de dividendos. E não é à toa que de 2020 até o momento a empresa vem entregando uma média muito acima dos 6%. Inclusive chegando a pagar aqui 13,8% em 2021. E será que ela está cara ou barata?
Vamos lançar aqui a média de dividendos dos últimos 5 anos, 2,87. Se a gente considerar os últimos 5 anos, chegamos aqui a 7,67. Uma média, considerando os últimos 5 anos, muito acima do mínimo de 6%. Iniciando com o preço teto para buscar 6%, ele fica em 47,93, margem de segurança de 27,8. Agora, para buscar o mínimo de 7,3, o preço teto fica em 39,40, uma margem de segurança bem apertada de 5,06. A próxima elétrica é uma das elétricas de maior qualidade da Bolsa de Valores, uma empresa que atua na geração, e aqui podemos destacar geração hídrica, solar, eólica, além da geração, atua no setor de transmissão, comercialização de energia e possui uma extensa rede de transporte de gás natural, com aproximadamente 4,5 mil quilômetros de extensão. Devido à sua altíssima qualidade, dificilmente esse ativo nos dá boas oportunidades. Engie desvaloriza 2,08 nos últimos 12 meses, preço sobre lucro 7,21. Se a gente observar a média histórica, podemos considerar que, olhando múltiplos de valuation, é uma excelente oportunidade, pois historicamente a empresa opera com um PL muito acima desses 7,2 e sem falar do seu preço sobre valor patrimonial. O ideal, segundo Benjamin Graham, é que esse indicador seja abaixo de 1,5 vezes, só que a Engie opera, podemos considerar que a média histórica é acima de 3. E o PVP atual podemos considerar que para a Engie é um bom patamar. Dividend yield de 7,14. Observando um período longo, a empresa está com uma média de 6,4%, uma excelente média considerando um período longo. A Engie vem se destacando quando o assunto é dividendos. Ela se encontra com uma proposta de 87 centavos por ação, gerando um yield de 2,34%. Como se trata de uma proposta, ainda não possuímos informações sobre a Datacom e a data de pagamento. Por esse motivo, eu peço a sua inscrição assim que tivermos novas informações. Com certeza, eu irei trazer aqui no canal a atualização com Datacom e também a data de pagamento da Engie, uma empresa que dificilmente nos dá boas oportunidades. Em 2024 foi difícil encontrar esse ativo. Eu não me lembro de, em 2024, a Engie estar abaixo do preço teto, só que em 2025 a coisa mudou. Para buscar o mínimo de 6%, que o método base emprega, o preço teto fica em R$ 40,02, uma margem de segurança de 6,61. Muitos irão considerar uma margem apertada, só que para a Engie é uma excelente margem de segurança, pois eu não me lembro desse ativo estar abaixo do preço teto. Podemos considerar que, para quem utiliza o método Bazin, essa é uma grande oportunidade. Agora, para buscar o mínimo de 7,3%, o preço teto fica em R$ 33,07. Ela se encontra 14,13 acima do preço teto. E agora vamos falar da Alupar, que além de dividendo, se encontra com uma bonificação em aberto. Podemos considerar que a empresa andou praticamente de lado nos últimos 12 meses, valoriza 0,74, um PL de 8,10, PVP de 1,07 e quando observamos dividend yield, ela se encontra com 5,18. Um bom dividend yield para a empresa, pois se a gente observar a sua média histórica, ela está em 3,83. Podemos considerar que a Alupar é uma empresa de crescimento e ela vem conseguindo entregar esse crescimento ao longo do tempo. Se a gente considerar de 2019 até o momento atual, a empresa vem entregando rendimentos crescentes e é isso que a gente busca. Uma empresa que não possui uma boa média e agora vamos analisar quantas vezes a empresa anuncia rendimentos ao ano. Vamos procurar aqui pela Alupar, a Alup4, e ela passou a pagar dividendos de forma trimestral. Esse é um ponto positivo. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, entre 2020 e 2022 a empresa anunciava somente um rendimento ao ano com Datacom durante o mês de abril. A partir de 2023 a empresa passou a anunciar dividendo de forma trimestral. E podemos considerar que a previsibilidade desse ativo é durante o mês de abril, maio, agosto e novembro. 4 rendimentos ao ano. E com essa proposta em aberto, a empresa vem se mostrando altamente previsível, pois ela não falhou em 2025. Com essa proposta, teremos a Datacom prevista para 16/4, pagamento em até 60 dias a contar da Datacom. Estamos falando aqui de 8 centavos por ação final 3 e final 4, yield de 0,87 na ação ordinária e 0,88 na preferencial. Já na Alup 11, ação Unity, 24 centavos por ação, 0,88 e não podemos esquecer da bonificação. Proposta de bonificação em ações de 4% para as 3 ações em circulação. 4 novas ações para cada 100 ações que você possui no seu portfólio. Como se trata de uma proposta,
ainda não possuímos Datacom e nem a data que as ações serão creditadas na carteira do investidor de longo prazo. Um ponto importante e que já sabemos é o custo atribuído à UP3 E4, que será de R$ 9,19, e também o custo atribuído à UP11, que será de R$ 27,57. É importante lembrar que esse custo altera o seu preço médio, e caso você queira saber como é feito o ajuste do preço médio, vou deixar passando aqui no card um vídeo que eu fiz recentemente que eu mostro todo o passo a passo. E agora vamos trazer o preço teto da Alupar para buscar o mínimo de 6 e também 7,3. Para buscar o mínimo de 6%, identificamos que o preço teto é 7,33 devido à sua média dos últimos 5 anos estar abaixo do mínimo de 6%. Dificilmente essa empresa nos dá uma oportunidade. Para buscar o mínimo de 6%, ela se encontra 24,5% acima do preço teto. Já para buscar 7,3%, o preço teto fica em 6,3%, 51,4% acima do preço teto. Podemos considerar aí que para buscar o mínimo de 6% que o método prega, somente a Alupar está cara. Como se trata de uma elétrica de crescimento, dificilmente ela irá dar boas oportunidades para o investidor que é focado em dividendos. E você, possui uma dessas 5 elétricas na sua carteira, irá receber esses dividendos? Como eu disse, o setor elétrico é o melhor setor para quem busca renda passiva. 5 boas elétricas de qualidade e com dividendos em aberto. Realmente, o setor elétrico é o melhor setor para quem busca renda passiva, e se você visa viver de renda, esse setor precisa estar presente na sua carteira. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário, isso me ajuda e muito, e eu conto com o seu apoio. Um abraço a todos e bons investimentos!